pouco da história da Angola. Os Bantus eram grupos menores e eram agricultores e caçadores. E se relocalizaram de acordo com as circunstâncias políticas, econômicas e ecológicas. E entre o século XIV e XVII, muitos reinos foram estabelecidos. O principal foi o Reino do Congo, que abrangeu o noroeste da Angola. E também teve a sua capital em Banza, Congo. E seu apogeu se deu durante o século XIII e XIV. Outro reino importante foi o Reino do Dongo, constituído naquela altura no sul e no sudeste do Reino do Congo. E também teve o Reino da Lunda, Nota 1, no nordeste da Angola atual. Vou falar mais um pouquinho sobre a história da Angola. Vou começar falando sobre a chegada dos portugueses na Angola, que foram os colonizadores. A chegada do Diogo Cão, um explorador português, ele foi como se fosse o nosso Pedro Álvares Cabral, ele que descobriu Angola. Então, com a chegada dos portugueses, ele foi difundindo a cultura deles, foram espalhando entre os povos nativos, as tribos. Principalmente essa cultura ficou mais forte na área do litoral, essa cultura dos portugueses. Porque era onde eles ficavam, era onde eles desciam das colônias que vinham de Portugal, certo? Então, isso ocorreu durante todo o século XV. E a colônia portuguesa foi difundida na Angola até 1975, quando ocorreu a independência na Angola. Eles conseguiram, lutaram muito tempo pela independência, porque foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Só que eles foram muito tarde, a independência durou muito tarde. E depois da independência, a Angola foi um palco de uma guerra civil intensa entre o MPLA e o UNITA. E esse conflito durou até 2002. Foi quando a Angola se tornou um país finalmente um pouco mais calmo. Angola situa-se na costa atlântica sul da África Ocidental, entre a Namíbia e a República do Congo. Também faz fronteira com a República Democrática do Congo e a Zâmbia, a oriente. O país está dividido entre uma faixa costeira árida que se estende desde a Namíbia, chegando praticamente até Luanda, um planalto interior úmido, com uma savana seca no interior sul e sudeste, e floresta tropical norte e em Cabinda. Os habitantes da Angola são de diferentes raças e etnias, com as seguintes porcentagens. Bantus, que representam 95%, são formados por Ovimbundus, 37%, Ambundus, 25%, Bakongos, 13%, Ovambo Nakayeka, Nyumbi, Herero, Coqueio, Gangueia e Xindonga, 20%. Mulatos, em Angola chamados de mestiços, 2%, caucasianos, 2% e outros, 1%. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a fonologia. Bom, o sotaque do português angolano ele é bem característico e diferente tanto do português de Portugal quanto do português brasileiro. Palavras que seriam mais abertas em português de Portugal e o brasileiro serão simplesmente fechadas no angolano. Por exemplo, a palavra troféu seria dita como troféu. Por outro lado, o português angolano ele é mais cantado e arrastado por influência das línguas africanas. À exceção do Brasil, todas as demais ex-colônias portuguesas, inclusive Angola, seguem o padrão ortográfico de Portugal, exceto por algumas diferenças do português de Portugal para o português de Angola. Uma delas é que no português de Angola, eles usam bastante as letras K, W e Y, no lugar das letras C, Q, U e I, como por exemplo a palavra Kunene, Soio, Kwanza e Kimbundo.
O Acordo Ortográfico de 1990 foi implantado em Angola, mas não oficialmente. Então, a língua oficial de Angola segue o Acordo Ortográfico de 1945. Na Namíbia e no Botsuana. Na Namíbia e Deixa eu falar um pouco sobre a história da Angola. Começando lá pelo século XV, na época da colonização da Angola, sobre os Não, apaga isso. Quando os europeus... Você tá gravando? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Angola. Um pouco mais. Repete, eu tenho que falar um pouco mais, porque eu vou falar mais um pouquinho sobre a história da Angola. Os primórdios da Angola foi quando, depois que os... Não dá. Oi, eu vou falar mais um pouquinho da história da Angola. Eu vou falar da época do século XV, onde ocorreu a chegada dos portugueses. Os portugueses eles vieram pelo litoral, claro. Apesar de ser outro continente, não tinham como eles ir andando, né? Apesar de eles terem outras colônias na África. Eles chegaram pelo litoral. E ele riu, não tem como. Você riu da minha cara. Vou falar mais um pouquinho da história da colonização. Vou falar mais um pouquinho sobre a história da Angola. Vou começar falando sobre a colonização dos europeus, em especialização os portugueses, na Angola. Vou começar falando sobre o Diogo Cão. O Diogo Cão era um explorador português, ele é como se fosse o nosso Pedro Álvares Cabral, que descobriu Angola. Ele foi difundindo, os portugueses foram difundindo a cultura deles durante todo o território da Angola. Eles começaram principalmente fazendo uma cultura mais forte no litoral, que era onde eles ficavam, quando eles desciam dos navios e tal. Isso ocorreu no século XV. Desde então, a Angola foi uma colônia portuguesa durante todo esse tempo. Até 1975. Sim, foi muito tarde. A independência deles durou... a independência, droga! E esse conflito durou mais ou menos até 2002, onde foi assinado um tratado de paz e tudo ocorreu bem, até que Angola se tornou um país nos níveis... Vou falar um pouquinho mais da história da Angola. Vou falar um pouco sobre a colonização. Puta que... Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a fonologia. Bom, o sotaque do português de Angola ele é bem característico e diferente tanto do português de Portugal quanto do português brasileiro. Tanto do português de Portugal quanto do português brasileiro. Tanto do português de Portugal quanto do português brasileiro. Bom dia, eu vou falar sobre um pouco da região onde a Angola se situa. A Angola se situa na costa atlântica da África Ocidental, entre a Namíbia e a República do Congo. Também faz fronteira com a República Democrática do Congo e a Zâmbia. A oriente, o país está dividido entre a faixa costeira árida, que se estende desde a Namíbia, chegando praticamente até Luanda. Um planalto... que foi isso? Um planalto... que foi isso? Um planalto... que foi isso? Vou falar um pouquinho mais da história da Angola. Vou falar um pouco sobre a colonização. Puta que...